Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante que é o Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 11 a 17 de novembro. Hoje nós daremos consideração a duas partes: simplicidade, o que Jesus fez, e simplicidade, imite Jesus. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como eu sempre digo e falo, para mim é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente, para juntos edificarmos a nossa fé, prepararmos as nossas reuniões e que assim possamos participar por meio de nossos comentários, fortalecendo não só a nossa, mas também a fé de nossos irmãos. Vamos agora fazer duas partes, a designação 4 e a designação 5, que está na nossa brochura Melhore. Iremos falar sobre simplicidade, o que Jesus fez e como podemos imitar Jesus. Então, a primeira parte ela será feita em forma de consideração. Ela aqui a fala tem 7 minutos, mas é óbvio que eu não farei essa parte de 7 minutos. Então, ela tem duas escolhas. Ou podemos mostrar o vídeo, ou podemos fazer a leitura do texto. Eu farei a leitura do texto, mas depois, se você quiser, pode ver o vídeo. Então, Mateus 6, 25 ao 27 diz assim: Por essa razão, eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observe atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado da duração da sua vida? Então, agora, com base nesse texto, nós podemos responder a duas perguntas. A primeira: como Jesus ilustrou o cuidado de Jeová por nós? Então Jesus ele comparou o cuidado que Jeová tem com as aves do céu, pois elas não semeiam e nem colhem, mas Jeová as alimenta. Então mostrando que nós, seres humanos, valemos muito mais do que as aves, mostrando assim que Jeová sempre nos ajudará também. A segunda pergunta: apesar de Jesus saber muitas coisas sobre os pássaros, por que ele se concentrou num detalhe simples? Porque esse foi um bom método de ensino. Jesus, embora soubesse muito sobre os pássaros, ele se concentrou apenas em como Jeová alimenta essas aves, mesmo elas não semeando e nem colhendo. Então Jeová, ele alimenta essa ave porque ele a ama e cuida bem dela, demonstrando assim o que ele fará ainda mais pelos seres humanos, seus servos, aquele que ele criou com uma mentalidade, um raciocínio para fazer a sua vontade. E esse foi um método simples porque fez as pessoas entenderem com simplicidade aquilo que ele estava ensinando. Então, à base disso, nós podemos aprender algo muito importante a respeito de Jesus. Quando ensinamos de modo simples, as pessoas se lembram do que ensinamos e nós conseguimos tocar o coração delas. Então, essa é uma arte de ensino que Jesus fazia com muita facilidade e que nós, servos dele, seguidores dos seus passos, devemos fazer igualmente se queremos falar com simplicidade e tocar o coração de nossos ouvintes. A segunda parte, ela também vai falar sobre simplicidade, mas agora, como podemos imitar Jesus? Então, nos pontos 3 ao 5, mostra exatamente como podemos fazer isso. Então, o primeiro ponto é não fale demais. Então, em vez de falar tudo o que você sabe sobre o assunto, concentre-se na matéria que está na publicação do estudo. Depois de então fazer uma pergunta, seja paciente, espere seu estudante responder. Se ele não souber a resposta ou disser algo contrário, o que a palavra de Deus ensina, faça pergunta, ajude-o a raciocinar.
para que assim ele possa entender o ponto principal e dar continuidade ao estudo. Às vezes nós ficamos ansiosos, né, que o estudante responda a resposta certa, que praticamente a gente aponta a resposta que ele tem que dar. Então, o não falar demais vai ajudar a você ter paciência e deixar que seu estudante dê a resposta. O segundo ponto, ajude seu estudante a fazer a ligação entre o que ele já aprendeu e o que ele está aprendendo. Então, antes de iniciar uma lição, talvez falando sobre a ressurreição, podemos recapitular brevemente o que o estudante já aprendeu sobre a condição dos mortos. Então, vai ajudar a ele a entender agora o que o estudo vai falar, dando continuidade àquilo que ele já sabe. E o terceiro ponto, use ilustrações. Então, antes de usar uma ilustração, podemos nos perguntar: ela é fácil de entender? Será que ele conseguirá entender com muita facilidade e se lembrar do ponto principal? Ou será que ele vai se lembrar apenas da ilustração? Então, assim como Jesus, a ilustração ela foi simples e atingiu o ponto principal, que assim como Jeová cuida das aves, ele também cuidará de nós. Então, que o nosso modo de ensino, as nossas ilustrações que nós vamos fazer para o nosso estudante, realmente toque o coração deles. O livro de João 16:12 diz assim: Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. Então Jesus sabia que nem tudo o que ele fosse falar para seus seguidores seria de fácil entendimento. Talvez eles nunca conseguiriam entender até chegar o ponto em questão. Isso se dá também com nossos estudantes. Não adianta falar muitas coisas, passar muitas informações na qual eles ainda não estão preparados para recebê-la. Então precisamos fazer com cuidado, com simplicidade, de uma maneira tranquila. Se fizermos assim, com certeza seguiremos de perto os passos de Cristo. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que de alguma forma possa ter sido útil para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.